Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao webinar da Balmier Automation. Meu nome é Monique, eu sou assistente de marketing aqui da Balmier. Hoje quem vai ministrar o nosso webinar é o Nilton Fernandes, o nosso diretor técnico, especialista em produtos também. A gente vai falar hoje sobre segurança cibernética, Switch como primeira linha de defesa. A gente vai abordar as funções de segurança que os suítes da Richemont possuem. A gente pretende falar sobre o assunto durante 45 minutos a 1 hora. A gente vai apresentar algumas interações com perguntas e respostas. É só você clicar quando aparecer na resposta que você deseja, na própria tela. E no final a gente vai estar abrindo espaço para responder as dúvidas que vocês forem enviando via o chat, tá? Agora eu vou apresentar e vou dar a palavra para vocês, na verdade, para o Nilton começar o nosso webinar. Bom dia a todos, espero que todos se encontrem bem aí. Mais um webinar, o webinar de julho. A gente já está preparando o webinar do mês que vem, que vai ser sobre TSN, que é um assunto bastante interessante. Mas hoje a gente vai falar sobre algumas funções de segurança que já estão implementadas nos switches e roteadores e que muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Porque toda vez que a gente fala de segurança, a gente pensa sempre em sistemas de firewall, sistemas complexos de segurança, o que não deixa de ser verdade, mas é importante a gente ressaltar que algumas coisas já podem ser resolvidas no próprio switch ou no próprio roteador, tá? Então, vamos bater um papo sobre esse assunto e se vocês forem tendo dúvida, vão colocando no nosso chat ou no link de perguntas aí. No final a gente vai tentar responder todas elas, tá bom? Bom, então a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre switch como a primeira linha de defesa, né? Como a Monique falou, eu sou o Nilton, eu sou responsável pela parte técnica da Balmier, sou especialista em rede Ethernet e produtos da Richemont, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem a gente vai conversar. Então, esse aqui é a nossa agenda para hoje. A ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre segurança de rede e alguns itens de proteção de infraestrutura, passando por comunicação, como proteger a interação, como reforçar políticas de acesso, como controlar algum tráfego malicioso presente na nossa rede, falar um pouquinho sobre certificação independente, que é a 62443. Essa é a ideia que a gente possa ter no nosso webinar hoje. A gente vai falar um pouco de 40, 45 minutos, essa é a nossa expectativa. Bom, então vamos lá. Vamos dar uma olhada na tendência de cibersegurança baseado nesse gráfico do website da ICS-CERT. A ICS-CERT é uma agência de segurança cibernética dos Estados Unidos. O que a gente pode ver aqui é essa linha vermelha no crescimento estável, na sofisticação dos cyberataques ao longo do tempo. O que eu quero dizer aqui é que ao longo do tempo a gente está tendo cada vez mais sofisticação nos ataques de cibersegurança. Mas uma coisa que é interessante é que, apesar da gente ter sofisticação nos ataques, o conhecimento dos hackers para que isso aconteça é cada vez menor. Por quê? Porque as ferramentas que estão disponíveis na internet permitem que você use ferramentas de ataques sem a necessidade de ter muito conhecimento. Em contrapartida, vocês estão vendo aí a linha verde, que é justamente isso que eu estou mostrando para vocês, que apesar de eu aumentar a minha sofisticação, o conhecimento que os atacantes precisam para acessar essa nossa rede é cada vez menor. Como eu falei para vocês, a gente tem a ICS, que é onde todo fabricante de hardware ele tem a necessidade de publicar uma vulnerabilidade que ele tenha conhecido nos seus equipamentos. Por um lado, isso é bom, porque nos deixa preparados para conhecer, olha, tal versão de firmware, ou tal versão de hardware, ou tal equipamento tem tal vulnerabilidade. Por outro lado, se eu não resolver essas vulnerabilidades, essa vulnerabilidade fica exposta, e os hackers, claro, também vão ter acesso a essa informação. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Conhecer as nossas vulnerabilidades e, claro, resolver o mais rápido possível. Bom, aqui vocês estão vendo um desenho de um castelo medieval, né? Qual que é a ideia com esse castelo medieval que eu quero mostrar para vocês?
é que quando a gente fala em cibersegurança hoje, a gente não está realmente redescobrindo a roda, ou nada disso. A gente está usando o que a gente já aprendeu com a história. Qual que é a ideia nesse castelo? Vocês podem perceber que esse castelo ele possui várias camadas de proteção. Então, ela tem o fosso, ela tem o muro primário, ela tem o muro secundário, ela tem portões, ela tem arqueiros. O que isso quer nos dizer? Que para que um atacante pudesse entrar nesse castelo, além de passar por diferentes proteções distintas, ele tinha que ter a capacidade de conhecer como burlar cada uma dessas etapas. E é isso que é importante para a gente também quando a gente fala de cibersegurança. A cibersegurança, ela não é uma ação única, né? Ela é um processo. Então, quanto mais camadas eu tiver no meu sistema, mais difícil vai ser para um atacante entrar na minha rede. E as camadas, elas devem ser todas diferentes, né? Então, se vocês olharem como eu estou explicando aqui para vocês, a camada, ela nunca é a mesma. Então, não adianta eu ter 2 roteadores configurados da mesma forma, 2 firewalls configurados da mesma forma. O ideal é que cada sistema tenha uma forma de segurança para que o hacker, o atacante, ele tenha mais dificuldade de entrar no nosso sistema, tá bom? Então, essa é a ideia principal. Bom, isso aqui é para dar uma olhada para vocês no processo, no mecanismo completo de segurança. O que eu estou querendo dizer aqui é que para você fazer o processo total de segurança, você vai precisar efetivamente de uma série de equipamentos e uma série de recursos. E o que eu quero mostrar para vocês é que, mesmo em equipamentos mais simples, como equipamentos como switches e roteadores, a gente pode fazer a implementação de segurança de modo que eu possa diminuir a probabilidade de ataque do meu processo, né? Como eu falei, normalmente quando a gente fala em segurança, a gente sempre pensava em firewall, mas é mais do que isso, né? Eu preciso ter mecanismos de segurança que já estão inclusos nos switches e a gente tem que saber usá-los e para que eu preciso esses mecanismos de segurança. E lembrando novamente, você precisa de muitas camadas distintas de proteção. E a primeira camada de proteção deve estar nos switches e nos nossos roteadores, tá bom? Aqui é uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês. Quando a gente faz a implementação de segurança, é importante lembrar que quanto mais rigorosa for o sistema de segurança, como vocês estão vendo aí, menor vai ser a capacidade, não capacidade, menor vai ser a facilidade de manutenção do meu sistema. O que eu estou querendo dizer aqui é que é como se eu tivesse uma relação inversa entre segurança e velocidade de manutenção. Então, o que a gente, como organização, como empresa, deve fazer é sempre ter em mente que eu preciso encontrar o equilíbrio ideal entre segurança da minha rede e facilidade de manutenção do meu processo, tá? Infelizmente, a gente não consegue ter o melhor dos dois mundos, a melhor segurança possível e a manutenção mais rápida. Então, a gente vai ter que encontrar sempre um equilíbrio entre essas duas variáveis aí, tá bom? Bom, ótimo. A gente já comentou um pouquinho sobre alguma introdução para a gente nos situar, para a gente se situar nesse mundo. Agora vamos começar a falar efetivamente do que o nosso sistema quer falar. Bom, a primeira pergunta que vem é: o switch ou roteador pode realmente me ajudar a proteger a minha rede? A resposta é com certeza. Eu estou mostrando para vocês aqui algumas funções de segurança disponíveis nos equipamentos da Hirschmann equipados com o RaiOS. É claro que nem todos os switches e todos os fabricantes têm todas essas funcionalidades, mas o importante dizer é que eles têm muitas funcionalidades de segurança. A questão principal aqui passa a ser o entendimento dessas funções e quais dessas funções se aplicam ou não na minha aplicação. Lembrando, a gente tem que escolher sempre o ponto de equilíbrio entre segurança e conveniência, né, na facilidade de manutenção. Ok, eu queria fazer para vocês agora uma primeira interação com vocês e eu vou pedir para vocês responderem para mim essa pergunta aqui. Vamos lá, vamos ver se vocês já estão enxergando aí. A ideia é, você tinha conhecimento que os switches industriais possuem funções de segurança de rede? Por favor, vão respondendo para mim. Bom, vou fechar as perguntas e deixa eu mostrar para vocês aqui
a resposta. Então tá lá. A grande maioria diz que conhece, 49%, mas na prática nunca usou essas funções. Depois a gente tem sim, e algumas funções conheço das funções, mas nunca soube como usá-las. Então a ideia é que a gente possa realmente ajudar as pessoas a usar essas funcionalidades e que as pessoas possam entender efetivamente para que elas funcionam, tá bom? Então deixa eu... Obrigado pela pergunta, pela resposta de vocês, e agora vamos continuar a nossa apresentação aqui. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Se você é um administrador de rede, né, existe uma coisa que você pode ter certeza. Alguém, mais cedo ou mais tarde, vai atacar a sua rede. Talvez apenas por divertimento, talvez para roubar informação, para extorquir dinheiro, mas basicamente no caso da rede industrial, para diminuir o desempenho da sua rede de processo, fazendo assim a sua empresa menos competitiva. A forma da gente combater isso é uma segurança de rede efetiva. Hoje, qualquer um que esteja envolvido direto ou indiretamente com um sistema de comunicação industrial precisa entender de segurança. Mas isso parece muito complicado hoje, né? A gente tem um monte de jargões novos, novas palavras, conceitos que não são familiares, né? Mas, na verdade, a maior parte sobre segurança de rede não é tão difícil de entender. A gente só precisa começar a estar em contato com esse processo de aprendizagem. Então, a ideia desse webinar é mostrar essas funções básicas de segurança que vão poder nos ajudar a fornecer um nível de segurança fundacional para o nosso sistema. Então, a ideia é mostrar diferentes aspectos de segurança. Como eu disse, se você já tem alguns switches, alguns já mostraram que tem switches da Hirschman e já tem esses sistemas de segurança implementados, né? Mas se não for o caso dos switches da Hirschman, o conceito que a gente vai ver aqui vai valer para todos os switches de forma geral. Vamos lá. O hardware é a fundação da nossa rede industrial ou de uma rede de comunicação. Uma rede segura e assim uma rede de alta disponibilidade é essencial para o sucesso da nossa operação. O primeiro passo na nossa jornada de segurança, então, deve ser proteger a nossa própria infraestrutura. Com algumas ações bastante simples, a gente pode regular o acesso aos nossos ativos de rede. Um dispositivo mais robusto vai fornecer uma fundação mais sólida para que a gente possa construir uma rede Ethernet mais segura. Então, eu vou começar a mostrar para vocês aqui algumas formas de proteger a comunicação dos seus switches. Bom, no passado, a filosofia da Hirschman era fazer produtos o mais simples possível de se usar. Isso incluía a gente maximizar o número de métodos que poderiam ser usados para comunicar com esses dispositivos. Mas hoje isso mudou um pouquinho, porque segurança assumiu prioridade sobre a facilidade de uso. Claro, a gente ainda continua a suportar protocolos de comunicação não seguros, como o SNMP versão 1, o SNMP versão 2, a Telnet, HTTP. Mas por padrão agora, esses protocolos eles estão desabilitados. Claro que se você precisar usá-los na sua aplicação, fique à vontade de habilitá-los. Agora, os protocolos criptografados como o HTTPS e o Security Shell, eles estão habilitados, mas mesmo aqui a recomendação é que a gente faça uma pequena alteração, como, por exemplo, alterar o certificado HTTPS, alterar a porta padrão do HTTPS, usar a criptografia RSA, alteração de chave no SSH, por exemplo. Bom, por padrão, os dispositivos de infraestrutura de rede, switches e roteadores, eles podem ser acessados por qualquer PC conectado à sua rede. Isso é conveniente durante o comissionamento da nossa rede, mas para uma operação do dia a dia, né, faz sentido a gente começar a pensar em limitar esse acesso. Uma forma simples e efetiva da gente fazer isso é restringir o acesso apenas para endereços IPs especificados. Tipicamente, são aqueles PCs sob o nosso controle. Claro que endereços IPs podem ser falsificados, né, o que a gente chama de spoofing, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente que mesmo esse spoofing, essa falsificação, a gente consegue evitar. Outra coisa importante é, a gente deve também especificar quais protocolos podem ser usados por cada endereço IP.
Vou dar um exemplo. A gente pode permitir o SNMP de uma estação de gerenciamento, mas a gente pode bloqueá-lo para uma estação de engenharia, né? Então, eu tenho uma segurança adicional no nosso processo. VLANs. As VLANs, elas foram desenvolvidas para permitir a criação de redes lógicas múltiplas e independentes rodando numa única rede física. O que eu quero dizer aqui é que dispositivos em uma VLAN, elas desconhecem os dispositivos presentes numa outra VLAN, ou melhor ainda, eles desconhecem até que exista uma outra VLAN. Então, isso faz das VLANs uma boa ferramenta para a segurança de rede. O RaiOS da Hirschmann, por exemplo, permite a criação de VLANs independente para a interface de gerenciamento de cada switch e para as portas onde as estações de gerenciamento de switch estão conectadas. Como resultado, os switches e as estações de gerenciamento de rede podem se comunicar, mas eles estarão escondidos dos outros usuários da rede. A segurança ela é sempre aumentada à medida que os usuários finais conectados à nossa rede não podem ver ou não podem se comunicar com os equipamentos de infraestrutura. Vamos agora falar sobre proteção da infraestrutura de rede e a questão da interação entre os dispositivos. Como a gente viu até agora, a comunicação para os dispositivos de infraestrutura de rede foi bloqueada. Até aqui foi isso que a gente fez. Agora, vamos dar uma olhada em algumas técnicas para ajudar a proteger a interação entre as pessoas, os usuários e os nossos dispositivos. Vamos lá. No mundo físico, impressões digitais têm sido usadas por mais de 100 anos para identificar uma pessoa individualmente. Mas em cibersegurança, quando a gente fala de fingerprint ou impressão digital, na verdade se trata de uma técnica onde o atacante vai reunir informações sobre um determinado dispositivo. Essa informação, então, pode ser usada para facilitar a exploração contra um determinado dispositivo. No exemplo do slide, vocês podem ver que tem uma tela de login típico de um switch da Hirschmann. Se vocês olharem, ele contém um monte de informações que poderiam ser úteis para o atacante, como fabricante do switch, modelo do switch, versão de software e assim por diante. Embora essa informação seja bastante útil durante o comissionamento de um switch, na operação diária, esses dados não têm propósito. Então, é importante que a gente esconda essa informação, mantendo o nosso dispositivo anônimo e assim removendo mais armas, né, dos nossos atacantes de rede. Ok, outra coisa, banner para o usuário. Banners apropriados, eles são normalmente mostrados juntos com a tela de login dos dispositivos. Eles costumam destacar que qualquer tentativa não autorizada de acessar o dispositivo pode levar a consequências legais. Claro, né, que esses banners não vão evitar ataques contra os dispositivos, mas eles podem ajudar a deter um atacante. Eles podem também dar assistência ao seu departamento legal em qualquer ação legal subsequente contra um atacante. Só como referência para vocês, a NERC-CIP, que é a entidade que regula a segurança cibernética das empresas de energia dos Estados Unidos, ela exige que todo login de switches e roteadores tenha uma informação desse tipo aí, dizendo que é proibido o acesso de dispositivos. Então, você fica protegido legalmente contra ataques, né? Então, essa é uma ideia também importante para o processo. Bom, se todos os seus empregados estão usando uma mesma credencial de login, o controle de acesso e de responsabilidade é perdido, porque eu só tenho uma única conta e uma única credencial. Uma das coisas mais efetivas que você pode fazer para proteger os seus dispositivos de rede contra um acesso não autorizado é configurar diferentes contas de usuário. O RaiOS da Hirschmann permite que você configure um número de regras de acesso pré-definidas, como, por exemplo, acesso total de escrita e leitura, exceto para funções de segurança, apenas leitura, mas com capacidade para salvar arquivos de log, ou apenas leitura. Também é importante ressaltar que se nenhum dessas combinações já se ajusta à sua necessidade, é possível customizar regras de responsabilidade para que ele atenda à sua organização específica.
Políticas de senha, isso aqui é uma coisa bastante importante. Hoje, toda vez que você cria uma conta online na internet, a sua senha precisa estar em conformidade com uma política que descreve, por exemplo, o comprimento da senha, tipo de caracteres e assim por diante. Dessa forma, faz sentido a gente ter as mesmas requisições quando a gente vai acessar ou configurar um switch. Então, quando a gente exige o comprimento mínimo para a sua senha, bem como alguns caracteres específicos, a gente aumenta a segurança e, além disso, a gente convence os usuários a usarem senhas mais robustas. Lembre-se, os atacantes vão tentar adivinhar as suas senhas. Então, outra coisa importante é limitar o número de tentativas de login antes da conta ser bloqueada. Claro que pode acontecer de atacantes deliberadamente forçarem a conta a ser bloqueada. Então, também uma contramedida é a gente permitir que as contas sejam habilitadas automaticamente após um período de inatividade, né? Essa tentativa deliberadamente de bloquear as contas, a gente chama de negação de serviço ou denial of service. Bom, quando os seus empregados querem se logar a seus dispositivos de rede, as suas credenciais precisam ser verificadas. Os switches oferecem várias formas para autenticar esses seus empregados. A forma mais simples é armazenar o nome dos usuários e senhas num banco de dados em cada switch, mas isso tem uma desvantagem potencial. Por exemplo, se um empregado deixar a empresa ou um empregado novo se juntar à empresa, o banco de dados em cada switch precisa ser atualizado. Uma segunda opção seria a gente usar RADIUS, né? RADIUS, que é Remote Authentication Dial-in User Service. Esse é um mecanismo aprovado e confiável de armazenar credenciais de autenticação num servidor central. Uma outra opção, uma terceira opção, é usar o LDAP para verificar as credenciais. O LDAP é o mesmo sistema que a gente usa normalmente para login das nossas máquinas de Windows nas nossas empresas. Dessa forma, a gente pode fornecer aos usuários um único sistema de entrada e de acesso, né, o que a gente chama de Single Sign-On, para toda a nossa organização. Criptografia de arquivos de configuração. A gente precisa de backup dos arquivos de configuração dos nossos dispositivos no caso de um deles precisar ser substituído. A pergunta que fica é: o que pode acontecer se os arquivos de configuração caírem em mãos erradas? Claro que as informações mais sensíveis, como senhas, elas normalmente já são criptografadas nesses arquivos. Mas existe ainda um monte de novas informações que são potencialmente interessantes nesses arquivos. Então, a resposta óbvia que a gente tem é: vamos criptografar todos os arquivos de configuração. Ótimo, mas isso vai nos levar a um exemplo clássico onde não é possível ter segurança máxima e conveniência de manutenção. Por que isso? A substituição tradicional de dispositivos usando uma mídia removível não funciona com arquivos de configuração criptografados. Por quê? Porque para um dispositivo em default de fábrica, é necessário que seja informado uma senha para que ele possa decriptografar o arquivo. Dessa forma, você precisa tomar uma decisão. Se você tem certeza que os arquivos de configuração podem ser armazenados de forma segura, deixe-os abertos em plain text. Se você não tem essa certeza, essa garantia, criptográfico. E quando a gente criptografa os arquivos, a gente tem uma necessidade de inserir uma senha para abri-lo. Então, que dificulta um pouquinho o nosso sistema de manutenção, ok? Status da segurança. Os switches, como a gente tem visto nessa apresentação, suportam muitos mecanismos de segurança. E algumas vezes é um pouco desafiador decidir qual mecanismo estão implementados num switch. Essa função de status da segurança está disponível para nos ajudar nesse sentido. Na tela de configuração de status de segurança, a gente vai encontrar uma lista típica de sistemas seguros que podem ser configurados numa rede. Nessa lista, a gente pode selecionar quais funções são importantes para a nossa rede específica, para a nossa aplicação específica. Um alarme vai ser gerado se uma ou mais dessas funções selecionadas não tenham sido respeitadas, né? O que significa isso?
a gente vai ser notificado sobre configuração insegura. Deixa eu dar um exemplo. A gente pode receber uma notificação se, por exemplo, protocolos inseguros como HTTP ou Telnet estiver desabilitado em nosso switch. Como a gente viu há alguns slides atrás, esses são protocolos inseguros. Então, eu posso habilitar uma função dizendo, ó, se vocês perceberem que se você switch perceber que esses protocolos estão habilitados, me mande uma mensagem, porque é um ponto de vulnerabilidade no meu processo. Muito bem. Agora, a gente já protegeu a nossa infraestrutura de rede. Nosso próximo passo agora é decidir quais dispositivos e quais pessoas estão permitidas de se comunicarem na nossa rede. Isso é conhecido como controle de acesso de rede. Claramente, se você restringir o acesso apenas para usuários autorizados, você reduz enormemente a oportunidade para que agentes externos ataquem a sua operação. O RaiOS, que é o que eu estou mostrando para vocês da Hirschman, oferece uma faixa ampla de opções de configuração para atender essas requisições. Se não for esse switch específico, todos os outros switches eles têm essas funcionalidades de uma forma ou de outra, alguns com outros nomes, alguns com menos funcionalidades, mas algumas delas vão ser possíveis de serem implementadas nos switches que vocês têm trabalhando na rede de vocês. Bom, a facilidade de uso é uma das principais razões porque a Ethernet se tornou o protocolo LAN dominante no mercado. Se você quiser ter acesso a uma rede Ethernet, basta você conectar seu PC a uma porta não usada do switch e você estará pronto para continuar. No passado, isso era perfeito. Mas hoje, a conexão de dispositivos não autorizados é uma das principais causas de violação na segurança. Por outro lado, é uma das coisas mais simples de se prevenir. Se o seu switch estiver numa localização de fácil acesso, simplesmente desabilite as portas que não estão sendo usadas. Isso irá negar o acesso a qualquer dispositivo que tentar se conectar a essa porta. Bom, agora imaginem esse cenário. Um potencial atacante tenta se conectar com a sua rede, conectando seu PC a uma porta não usada no switch. Ele não vai poder se comunicar, porque a gente viu no slide anterior que eu desabilitei as portas que não estão sendo usadas. Pensem assim, qual seria então a próxima tentativa desse atacante? Muito provavelmente ele irá desplugar o cabo de uma porta que esteja funcionando e tentar conectar o seu próprio PC. Então, você precisa garantir que ele ainda não tenha sucesso nessa tentativa. Port Security, ou segurança de porta, define quais MAC addresses ou quais VLANs podem usar uma porta específica. Os pacotes recebidos com endereços desconhecidos vão ser descartados pelo switch. Então, nesse cenário que eu acabei de descrever, se você tiver aplicado Port Security no switch, o atacante também vai continuar não tendo acesso à sua rede. Legal. Caminhando um pouquinho mais em Port Security. A Port Security também pode ser usada para restringir acesso da porta a um número definido de MAC addresses. Neste caso, o número de MAC addresses é que passa a ser relevante e não um endereço específico. Ok, mas para que eu usaria isso? Bom, muitos ataques de rede são baseados na habilidade de preencher a tabela de aprendizagem de endereços do switch, aquelas tabelas que a gente chama de Learning Table ou Forwarding Database. Isso é feito transmitindo um grande número de pacotes de dados com diferentes endereços fonte para dentro do switch. Quando essa tabela de aprendizagem ela é cheia, ela fica cheia, os pacotes que são recebidos depois disso são inundados para todas as portas do switch. Isso a gente chama de MAC flooding. E esse processo facilita a interceptação da comunicação que está acontecendo através do switch. Essa prevenção de MAC flooding também vai poder ser usada mais para frente, a gente vai ver, para evitar ataques do tipo de DHCP, que são os ataques que a gente chama de Starvation Attacks. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, a ideia de eu limitar o número de MAC addresses é evitar o que a gente chama de MAC flooding, que é uma forma de fazer uma negação de serviço no meu sistema, tá bom?
Um pouquinho mais, alguns slides antes, a gente viu o uso da autenticação Radius para permitir um usuário se conectar a um switch. Uma técnica muito similar, ela é amplamente usada para permitir que um dispositivo como um PC acesse a sua rede. Quando um PC tenta se conectar com a rede, o switch usa um protocolo chamado 802.1x para colocar o cliente em espera. O switch, então, verifica com o servidor de autenticação, o Radius, se o PC tem permissão de se conectar com essa rede. O cliente, dessa forma, vai ter ou não a possibilidade, a permissão de acessar a sua rede. Se ele não tiver permissão, ele pode ser enviado, por exemplo, para uma VLAN específica, uma VLAN de convidados, onde ele não vai ter acesso às informações críticas da sua rede. O controle de acesso de rede, usando 802.x, é muito usado no ambiente de TI corporativo. E hoje, ele está crescendo muito a sua utilização no ambiente industrial. Bom, deve ter acontecido de vocês pensarem assim, tá bom, 802.1x, será que os meus dispositivos mais antigos têm esse protocolo? Bem lembrado. A autenticação 802.1x funciona muito bem em redes modernas, onde todos os dispositivos suportam esse protocolo. Mas quando a gente fala em redes de automação, muitos dispositivos industriais não suportam o protocolo 802.1x. Mas isso não quer dizer que eu não consiga fazer autenticação. Existe uma função chamada MAC Authentication Bypass. Essa função permite que a autenticação de dispositivos mais antigos seja feita com base no MAC address desses dispositivos. Claro que isso não é tão seguro quanto a autenticação tradicional 802.1x, porque o MAC address do cliente pode ser falsificado. Mas, de qualquer forma, é uma grande melhoria comparada a não ter nenhuma autenticação. O que é mais interessante é que você pode misturar as duas autenticações, a 802.1x e o MAC Authentication Bypass no mesmo switch, permitindo que você tenha uma maior flexibilidade no seu sistema de autenticação, autenticando todos os sistemas novos com segurança e os equipamentos que não têm capacidade de usar o 802.1x. Ok, deixa eu pedir para vocês fazerem para mim a segunda consulta. Deixa eu abrir aqui para vocês e eu vou pedir para vocês fazerem a segunda consulta para mim. Então, a segunda consulta para mim é, das funções mostradas até agora, qual você acha as mais importantes para a aplicação? Escolha 3 opções. Vamos lá, gente. Me ajudem a responder. Vamos lá. Ok, vamos fechar a pesquisa e deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, olha, ficou bastante dividido. E os principais que aparecem, restrições de endereço IP e autenticação de usuário e segurança de porta. Legal. O que é importante aqui, né? Importante é vocês verificarem que todas essas funcionalidades ou esses medos que a gente tem na questão de segurança, eles podem ser resolvidos simplesmente com a utilização de switches. A gente só precisa habilitar essas funções nos nossos equipamentos. Joia, gente. Obrigado mais uma vez pelas respostas de vocês. Vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Bom, a maior parte da segurança de rede se baseia em permitir ou negar alguma coisa. Listas de controle de acesso são um exemplo excelente disso. As listas de controle de acesso, ou ACLs, né, como elas são conhecidas, te dão a possibilidade de permitir ou negar tráfego transmitido para dentro das interfaces de rede, baseado numa gama de diferentes critérios. É isso que eu vou querer mostrar para vocês agora, de alguma forma. Vamos lá. No iOS, a gente divide as ACLs em 2 categorias chamadas de básica e avançada. As básicas possuem funções limitadas de configuração, mas essas opções são extremamente poderosas. Você pode decidir permitir ou negar comunicação baseada no endereço IP ou num protocolo específico. Por exemplo, o dispositivo A não pode se comunicar com o dispositivo B, ou o dispositivo A não pode se comunicar com um grupo de dispositivos, ou o dispositivo A pode se comunicar com o dispositivo B, mas apenas para enviar eventos. Como pode ver, mesmo com poucos critérios de decisão, a gente pode criar regras muito flexíveis. A gente
pode criar regras muito flexíveis. Bom, uma vez que a gente esteja familiarizado com conceitos de ACLs, agora a gente tem que considerar como que a nossa rede pode se beneficiar realmente de algumas opções mais avançadas. Não dá para a gente discutir aqui nesse webinar todas as possíveis opções, porque existem muitas. O importante é a gente estar a par de algumas configurações normalmente usadas. Por exemplo, você pode permitir ou negar tráfego baseado na prioridade, ou nos flags configurados no cabeçalho, ou se o dado for fragmentado em muitos pacotes. Nesse caso, isso vai bloquear potencial tráfego malicioso. Você pode também assinalar prioridades de tráfego de entrada, o que é ótimo, né, se os seus dispositivos forem mais antigos e não puderem fazer isso por conta própria. Outra coisa interessante, nem todas as redes estão em uso 24 horas por dia, então você pode decidir aplicar determinadas regras apenas em determinados períodos. Você pode também espelhar o tráfego para uma outra porta para monitoramento e para fazer análises. Você pode ainda forçar um tráfego específico para uma determinada porta, independente do destino pretendido que essa informação tinha. Então, simplesmente com alguns pequenos filtros, a gente pode fazer um controle de acesso bastante interessante. Muito bem. O que eu mostrei para vocês até agora, a gente viu as listas de controle de acesso baseado em tráfego TCP/IP, né? Mas em redes de automação, você com frequência encontra protocolos industriais que podem não ser baseados em TCP/IP, ou seja, que eles só trabalhem com capacidade de MAC address, por exemplo. Não tem problema nisso também, porque o RaiOS, os sistemas de segurança da Richmond, oferece as listas de controle de acesso a nível Ethernet, a nível MAC address. Um frame Ethernet, ele é muito menos complexo do que um pacote TCP/IP. Assim, existem menos campos que podem ser usados como filtro, e isso torna mais simples a criação de ACLs baseada em MAC address. E aqui, de novo, a gente vai ter as ACLs básicas que suportam filtros de MAC address, e a gente vai ter as ACLs avançadas que suportam filtros de VLANs, tipo de tráfego e algum outro critério. Bom, tráfego malicioso. Ataques de negação de serviço podem ser conduzidos até por atacantes que possuem baixo nível de habilidades, né, como a gente viu no primeiro slide. Embora esses ataques de negação de serviço não causem normalmente, né, avarias de longo prazo, na melhor hipótese eles geram um incômodo e no pior caso pode gerar falhas na produção, na sua produção, e assim te dando perdas de produção e perdas financeiras. Existe uma gama de ferramentas que permitem, no próprio switch, evitar perturbações na sua rede de comunicação causados por tráfego malicioso de rede. Quando a gente fala de negação de serviço, nós estamos falando de congestionar a nossa rede de forma de que a comunicação efetiva e genuína do nosso processo não tenha capacidade de trafegar nessa minha rede. É isso que a gente chama de negação de serviço. Bom, aqui estão alguns exemplos de negação de serviço que a gente tem, né? Eles podem ser de muitas formas. Um método é atacar a pilha do protocolo TCP num determinado dispositivo, fazendo com que ele pare de funcionar. Isso pode ser feito enviando para o dispositivo pacotes de dados que não estão de acordo com o padrão Ethernet, por exemplo. O dispositivo receptor, nesse caso, não vai saber processar esse pacote e assim ele vai travar. A pilha de protocolo trava, que a gente chama de TCP/IP stack, para de funcionar porque ele trava. Uma outra técnica de ataque é enviar um pacote de dados para um dispositivo usando o seu próprio endereço IP como fonte. Nesse caso, o dispositivo responde a si mesmo e ele entra no loop. As pilhas dos protocolos modernos normalmente já são resilientes a essas técnicas. Mas como a gente usa na automação dispositivos com protocolos mais antigos, para PLCs e para I/Os, a gente tem que fazer com que os switches filtrem esses dados maliciosos. Vamos lá, ICMP. Internet Control Message Protocol, ou ICMP. Normalmente ele é usado para diagnosticar erros em rede. O componente mais conhecido do ICMP é o comando ping. Enquanto a maioria de nós usa ping para detectar a disponibilidade de um dispositivo e os tempos de resposta através da rede,
os pings também podem ser usados com propósitos maliciosos. Um ping broadcast, por exemplo, ele é enviado para todos os dispositivos numa rede e muitos dispositivos vão responder. Enviar um ping broadcast com endereço fonte de outro dispositivo na rede pode resultar num ataque de negação de serviço. Outra coisa, enviar um ping com uma carga muito grande, um payload muito grande, pode causar um transbordamento no buffer do dispositivo que está recebendo. Isso vai fazer, de novo, o travamento do protocolo, o travamento do dispositivo. Isso, algumas vezes, é referenciado como o ping da morte, né? Alguns dispositivos mais novos, eles já têm a capacidade de ser resilientes a esse tipo de ataques, mas isso não é muito comum na automação. Então, a gente precisa proteger esses dispositivos por meio dos switches. Dynamic Host Configuration Protocol, conhecido como DHCP. É um protocolo de rede usado para fornecer endereços IPs e outros parâmetros de configuração para dispositivos terminais. Se você conectar o seu computador a uma rede no escritório ou uma rede na sua casa, muito provavelmente ele vai obter um endereço IP via DHCP. DHCP no passado não era comumente usado em redes industriais, mas à medida que essas redes se tornam maiores e com a evolução dos protocolos, como o DHCP Option 82, ou a capacidade de DHCP por porta de switch, o DHCP vem se tornando uma opção bastante atrativa para uma implementação mais simplificada da nossa rede. Mas é importante ressaltar que o DHCP nunca foi projetado para ser seguro, e isso forma uma base de muitos ataques de rede. Então, é importante, se você usa DHCP, a gente precisa tomar algumas precauções. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Prevenção contra servidor DHCP não autorizado. A forma mais simples de atacar uma rede que está usando DHCP é adicionar um outro servidor DHCP. Esse novo servidor DHCP não autorizado vai liberar endereços IPs que normalmente não são compatíveis com o plano de endereçamento da sua rede, gerando assim um monte de perturbações na sua comunicação. A gente pode evitar isso simplesmente permitindo que os servidores DHCP só sejam conectados em portas confiáveis dos nossos switches. Em outras palavras, né, as portas que estejam diretamente sob o nosso controle. Agora, uma coisa importante. Note que os servidores DHCP com frequência são conectados à nossa rede por acidente. Como assim por acidente? Por exemplo, um usuário conecta um outro switch ou um outro access point sem fio, né, à nossa rede e não percebe que esses dispositivos possuem o DHCP server ativo, habilitado. Então, eles vão começar a gerar novos IPs, mas como vocês podem ver, esses ataques são feitos por servidores não autorizados, mas eles não foram intencionais. Isso é muito normal de acontecer nos nossos sistemas. Que mais? Servidores DHCP possuem uma faixa, né, um pool de endereços IPs, e os dispositivos terminais recebem os endereços IPs desse pool, dessa faixa. Um tipo simples de ataque de negação de serviço envolve um atacante requisitar todos os endereços IPs disponíveis no servidor DHCP. Como resultado, nenhum endereço IP estará disponível para dispositivos terminais realmente genuínos. Isso é conhecido como DHCP Starvation Attack. Resolver esse ataque não é uma das coisas mais simples, mas os switches eles têm ferramentas para bloquear esse comportamento malicioso. Ok, vamos falar um pouquinho sobre uma certificação independente aqui. Vamos lá conhecer um pouquinho disso. Você compra produtos todos os dias e eu posso dizer com certeza que cada fabricante destaca as vantagens desses produtos e muitas vezes, quase sempre, nunca mencionam as suas desvantagens. Os fabricantes de equipamentos de rede não são diferentes. Então, como você pode ter certeza que os seus switches estão ou são genuinamente seguros? A resposta é certificação.
Mas esse assunto ele é muito amplo. Por quê? Porque cada país possui suas próprias certificações, muitas indústrias têm as suas próprias certificações, mas como é que a gente resolve isso, né? Existe, na verdade, uma possível solução, né? Que é o IEC 62443, que fornece um framework de certificação para endereçar seguranças e sistemas de controle industriais em vários setores industriais, inclusive os setores críticos. Tá? Deixa eu falar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Quando a gente fala de EC 62443, dois padrões são diretamente relevantes para componentes como switches e roteadores industriais. O IEC 62443-4-1 é um padrão de processo que vai definir um ciclo completo de desenvolvimento do produto, que inclui as definições de requisição de segurança, o design de segurança, a implementação da segurança, guias de codificação, verificações e validação de segurança, gerenciamento de falhas, gerenciamento de patches e indo até o final, a definição do final da vida útil do produto. Já a IEC 62443-4-2 é um padrão de produto que define requisições técnicas de cibersegurança para componentes do sistema industrial. Componentes como dispositivos embedded, componentes de rede, hosts e até os softwares de aplicação. Os produtos para serem certificados, eles precisam que o fabricante tenha passado por todo o processo de certificação 62443. Tá? Então, é um processo muito demorado, mas vai nos permitir uma garantia de que o sistema está seguro para a nossa aplicação. Bom, a IEC 62443-4-2 para produtos, ela inclui 4 níveis de segurança. Desculpe. Um conjunto de funcionalidades de segurança ele é definido para cada um desses níveis de segurança. Essas funcionalidades, elas se ajustam com a habilidade e a motivação de um hacker ou de um atacante. Por exemplo, o SL1 indica que um dispositivo é resistente a erros não intencionais feitos normalmente pelos nossos próprios empregados. Já o SL2 indica funcionalidades adicionais para deter hackers individuais que tenham baixa motivação. Já o SL3 assume que o atacante tenha conhecimento de sistemas de controle industriais, tais como os equipamentos e protocolos de automação, junto com uma agenda, né, com um plano malicioso. O SL4 indica que um dispositivo pode suportar ataques feitos por outras nações, junto com todos os recursos que essas nações possam ter. Na realidade, a conformidade com a SL4 está muito longe de ser atingida. Dessa forma, a SL3 é vista como objetivo ótimo a ser atingido. E a gente construir uma rede com produtos certificados 62443 mostra o nosso comprometimento com cibersegurança. Deixa eu pedir para vocês agora fazerem mais uma consulta para mim. Vamos lá, rapidamente. A pergunta é essa aqui. Na sua opinião, que tipo de ataque seria mais crítico para a sua operação? Vamos lá, gente, me ajudem a responder. Deixa eu compartilhar com vocês o resultado. A maioria, com 53%, foi negação de serviço. Isso, é a gente fechar a disponibilidade, né? Diminuir a disponibilidade do nosso processo. E claro, a segunda opção aqui aparece como roubo de dados baseado na confiança do usuário. Deixa eu só ver aqui. Ok, deixa eu fechar. Obrigado mais uma vez pela resposta de vocês. A gente já está finalizando o nosso webinar. Acho que a gente já tem mais 2 slides só. Vamos lá. Bom, vamos agora para quais seriam os nossos próximos passos, né? Bom, como a gente viu durante essa apresentação, a implementação de segurança de rede é um processo e não uma ação isolada. Isso deve acontecer ao longo do tempo. Falamos também sobre diferentes categorias de ameaças para redes Ethernet
e algumas técnicas para implementar para a gente diminuir os nossos riscos. Agora, cabe uma avaliação onde você vê as principais ameaças e para a gente possa planejar a nossa ação mais apropriada no combate a essas ameaças. Qual seria, então, o nosso próximo passo no processo de segurança de rede? Bom, como os ataques de rede melhoram em sofisticação a cada dia, as ferramentas de remediação e estratégias também devem evoluir. Dessa forma, uma segurança robusta deve ser estendida para o nível de campo. Defesa em profundidade envolve a criação de múltiplas camadas de defesa ao longo da rede, como a gente viu no começo, naquele exemplo do castelo. A inspeção de conteúdo também pode ajudar você a permitir ou negar comunicação olhando profundamente o que tem dentro de cada pacote. O controle de acesso de rede pode fornecer permissões precisas para os usuários. Lembrar que se sua organização for sujeita a regulamentações de conformidade ou melhores práticas industriais, existem aplicações para facilitar o monitoramento de integridade e o gerenciamento dessa configuração de segurança. Importante também fazer varredura e monitoramento para que a gente possa ter uma visibilidade de dentro das nossas redes industriais sem interromper o processo, ou seja, varredura e monitoramento de forma passiva. É importante também a gente ter um monitoramento em tempo real das nossas ameaças. E lembre-se, você não está sozinho. Treinamentos podem ajudar você a expandir o seu conhecimento sobre o tema e consultores podem te ajudar em cada passo do seu processo de segurança. Nós estamos aqui para te ajudar. Isso não é um sistema, não é uma resposta padrão que vale para todas as empresas, mas cada empresa tem a sua necessidade e a gente está aqui para ajudá-los. Basicamente, era isso que eu tinha que falar para vocês. Agora, como eu tenho feito normalmente, se alguém tiver alguma necessidade específica, eu vou fazer essa última pergunta, que daí a gente vai entrar em contato diretamente com vocês para que vocês possam, para que a gente possa tentar conversar mais focado na sua necessidade. Então, essa última pergunta é só para a gente saber quem quer ser contatado, então se vocês puderem nos responder você gostaria de ser contatado para maiores informações? Por favor, respondam para mim aí rapidamente. Obrigado, gente. Bom, isso nos traz ao final do nosso webinar, então, de novo, se você quiser conhecer mais alguma coisa sobre as funcionalidades nos suítes, entre em contato com a gente e agradeço o tempo de vocês. Ok, gente, mais uma vez eu agradeço e deixa eu perguntar se existem perguntas. Monique, perguntas aí pra gente? Sim, o Alan Santos perguntou como saber qual SL o equipamento se enquadra? Há uma lista para consulta dos produtos que atendam essas questões de SL? Ótima pergunta. Na verdade, sim, existe já o próprio site da ISA, já ISA Security. Você pode buscar as informações de quais produtos já estão homologados e dentro desses produtos, cada produto vai ter a sua homologação. Se é SL1, SL2, SL3 e assim por diante. O que é importante aqui é que a IEC 62443 ela é uma certificadora independente, significa que não é só a ISA que pode fazer isso. Então, muito provavelmente, quando você vai entrar no site da ISA, você vai achar alguns produtos que foram certificados pela ISA. Você também pode entrar, por exemplo, na TÜV e verificar os produtos que foram certificados pela TÜV e assim por diante. Mas a resposta final é, cada equipamento que for certificado, ele tem que informar para qual certificação ele já está preparado. Mais alguma pergunta, Monique? Sim, o Luiz Henrique perguntou agora, equipamentos com RaiOS podem ser inseridos em um anel Hyper-Ring? Luiz, a resposta é pode. Apesar dele estar trabalhando hoje basicamente com MRP, os switches RaiOS eles têm também a funcionalidade Hyper-Ring habilitada, tá bom? Isso pode trabalhar lá dentro. O William tinha perguntado se tem alguma certificação, algum curso sobre este assunto. William, se é sobre certificação IEC 62443, a própria ISA
oferece os cursos de certificação, tá bom? É direto nela que você pode ter o melhor curso para certificação, para conhecimento e certificação das normas ISE 62443. Gente, muito obrigado, tá bom? Obrigado pela presença de vocês e se cuidem por aí, tá bom? Obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.